Nesse vídeo, eu vou analisar todo o caso da Preta Gil, do diagnóstico do câncer até o diagnóstico das metástases, de acordo com a visão da nova medicina germânica, olhando para as causas emocionais que podem ter levado ao início dos cânceres e das metástases. Meu nome é Rafael Braga, eu trato as causas emocionais do câncer, das recidivas e das metástases. E eu já vou te pedir para você deixar um joinha aqui nesse vídeo e também se inscrever no canal. Isso ajuda muito o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e nisso você vai estar me ajudando. No início de 2023, Preta Gil teve o diagnóstico do câncer de intestino, região de cólon sigmoide. E ela deu início ali a todo o tratamento, ela documentou nas redes sociais, na imprensa, se você pesquisar, tem muitas reportagens sobre a Preta Gil, sobre todo o tratamento. Ela passou por quimioterapia, por cirurgia. Na questão do câncer de intestino, região do cólon sigmoide, o intestino está muito relacionado às questões que nós não conseguimos digerir, situações que nós passamos que não conseguimos digerir e que no fundo a gente sente até um certo nojo, sabe? Você talvez já pode ter passado por situações onde alguém te deu alguma notícia ou foi um familiar, alguma coisa assim que você ficou enojado com aquela situação. Então, normalmente a gente fica assim enojado, parece que na hora a gente já sente ali ou na, ou sente no estômago ou no intestino. Quanto pior a situação, mais para baixo, né, no sistema digestivo a gente vai sentir. Então, quanto pior, vai ser mais próximo do ânus. Então, por exemplo, nesse caso de intestino, nós temos muitas questões de pessoas que pegam o parceiro, a parceira traindo. Então, já tive pacientes assim que pegou ali o marido traindo com uma amiga, amiga dela. Então, essa pessoa ela se sentiu duplamente traída. Pensa, ela não esperava e pega o marido com a amiga. E nisso, como ela ficou totalmente enojada, uma situação assim de nojo extremo. A Preta Gil, em alguns dos relatos dela, ela já falou que o ex-marido dela, que traiu ela enquanto ela estava com câncer, já havia traído ela anteriormente e ela havia perdoado. Então, assim, ela já havia passado por situações de ter sido traída. E, normalmente, esses cânceres de intestino eles vão se dar assim, com conflitos que ocorreu bem antes. No mínimo, precisa ser no mínimo 6 meses antes, mas pode ser até 5 anos, 10, mas teve mais algum gatilho próximo que fez com que tudo desse início. Mas a pessoa pode ter passado por coisas bem no passado, mas que ficou ali gravado. E teve algum gatilho para o corpo dar início ali ao câncer. Nessas questões de traição, a gente deve lembrar também de questões familiares. A traição nem sempre é essa questão de relacionamento de marido e mulher, relacionamento assim, mas dentro da família, em questões de herança familiar também ocorre muito essa questão da pessoa sentir nojos, ouve histórias, uns falam dos outros, essas questões assim, sabe? Então isso tudo mexe demais às vezes com a pessoa. No trabalho também é algo que pode ocorrer, de você se sentir ali passado para trás, sentir essa pessoa não poderia ter feito isso comigo. Agora, quanto às metástases, no caso da Preta Gil, ela no final de 2023, ela anunciou que estava curada, tinha terminado todo o tratamento, estava curada do câncer. Só que nesse ano de 2024, ali por volta de julho, agosto, ela anunciou que o câncer havia voltado, então no caso 4 metástases, sendo 2 em linfonodos, um em peritônio e outro em ureter. E ela estava agora novamente na luta contra o câncer. As metástases, na maioria das vezes, têm relação direta com os conflitos emocionais que a pessoa vivencia durante o próprio tratamento do primeiro câncer. Eu sei que há pessoas que já são diagnosticadas com o câncer principal e com metástases, e nós conseguimos encontrar as causas também. Mas na maioria das vezes, as metástases vêm um tempo depois, meses, anos depois do primeiro tratamento, do primeiro câncer.
E muitas vezes, o que a pessoa passa, o que ela ouve, o que ela sente ali em todo o tratamento, isso mexe de modo profundo com ela. Então foi algo que mexeu de modo profundo. É algo, são situações que a pessoa passa que foi algo inesperado, dramático, vivido em solidão. Que é, você pode estar rodeado de pessoas e passar por situações que só você sabe. Só você sabe. Agora, quanto às causas emocionais, os linfonodos estão no sistema linfático. Está muito relacionado, assim, num termo popular, de limpar o organismo. E os linfonodos, eles têm muita relação com questões onde a pessoa ela precisava descarregar, se livrar de algo ruim. E nesse caso, quando a pessoa tem uma metástase, o algo ruim é o próprio câncer primário. A pessoa passava, nossa, eu tenho que me livrar disso, eu tenho que me livrar disso logo, eu quero me livrar disso, e aquilo mexe com ela. É como se ela quisesse, ó, ela tinha que pôr para fora aquele câncer. E isso mexeu muito com ela. Então tem muito a ver com os linfonodos. A metástase no peritônio tem a ver com o ataque ao abdômen. Nós falamos, é um ataque direto ao abdômen. Na maioria das vezes, tem relação com a própria cirurgia no abdômen. Para fazer a cirurgia, ali passa pelo peritônio para chegar no intestino. Então, quando se tem esse tipo de cirurgia, algumas pessoas, e no caso do câncer, o corpo se sente atacado. E com isso ele começa ali a multiplicação celular de modo desordenado. E por último, o ureter, que ela relatou também. O ureter é do sistema urinário. O sistema urinário, como um todo, existem diversas causas, tudo, mas se a gente olhar assim como um todo, o sistema urinário, ele está muito relacionado com demarcação territorial, limites territoriais. Você olhar lá para a natureza, você vai ver os animais demarcando território através do que? Da urina. O ser humano, lá em épocas das cavernas, tudo, conseguia demarcar também através de cheiros, né? Quando nós vemos esses tumores ou metástases no sistema urinário, a gente já pergunta logo para o paciente: você se sentiu invadido em alguma situação? Então, alguém passou do limite com você? Às vezes a pessoa se sentiu invadida. Até ali no próprio tratamento, assim, mesmo que os profissionais da saúde, eles não tenham a mínima intenção disso, mas a pessoa ela pode se sentir invadida. Sentir invadida, por exemplo, com a exposição, apesar que ela mesma deu várias entrevistas, né? E ela mesma divulgava nas redes sociais. Só que ela pode ter se sentido invadida ali. A gente não sabe pelo que a pessoa passa. Já fica até aqui uma observação. Eu estou fazendo essa análise da Preta Gil, porque se você jogar no Google, você vai ver inúmeras reportagens, entrevistas dela. Então, porque ela é uma pessoa pública que já falou, já divulgou muito e expõe, né, nas redes sociais e expõe. Então, por isso eu estou fazendo a análise do caso da Preta Gil. Mas nós não sabemos aquilo que ela passou e isso cabe também a cada um de nós. Ninguém tem culpa pelo que passa, né, das questões emocionais que levam ao câncer. Nem eu, nem você. Nós não temos como controlar as situações que passamos. Como, por exemplo, quando eu citei as questões de traição. Você tem culpa daquilo? Não. Só que você vivenciou aquilo. Quando você perde alguém, você tem culpa? Não. Mas você vivenciou e aquilo te marcou. Então, assim, tem pessoas que quando me vêm falando sobre as questões emocionais relacionadas ao câncer, falam, você está colocando peso sobre o paciente. Não, eu estou retirando o peso. Quando você entende o que ocorreu e trata aquilo, o peso automaticamente é tirado dos seus ombros. Ele é retirado de você. Por quê? Porque você compreendeu. Você não tinha culpa. Porque nós vivemos de acordo com aquilo que nós conseguimos enxergar enquanto estávamos vivendo. Depois que passa tudo, que a gente olha para trás, que a gente consegue enxergar situações que a gente poderia ter feito diferente. Mas foi daquele outro jeito. Agora cabe a nós tratar e ressignificar ali as causas. Igual no caso da Preta Gil. Se por acaso, né, eu pudesse atendê-la, nós iríamos tratar cada uma dessas causas emocionais relacionadas ao câncer. Para quê?
para que o corpo dela pudesse trabalhar e ajudar ela no processo de autocura. Eu sei até que ela é aberta, eu vi que ela já procurou algum tipo de tratamento, esses energéticos, tudo. Aqui no meu caso não tem nada de energia, é questão emocional mesmo. A gente trata, ressignifica o que ocorreu e o corpo entra no processo de autocura. Por quê? Porque o corpo havia saído do equilíbrio dele, o equilíbrio imunológico, endócrino, neurológico. Então, você pode pesquisar sobre psiconeuroendócrino imunologia, onde você vê que os fatores psíquicos alteram todos esses sistemas, imunológico, neurológico e endócrino. E quando a gente resolve esses fatores, o corpo ele volta ao estado normal, que é o estado de autocura. Nosso corpo ele está constantemente nos curando, está constantemente eliminando as células que não deveriam estar no nosso corpo. Então, quando nós tratamos as causas emocionais, o corpo ele entra nesse processo de autocura. Ele é magnífico. O nosso corpo ele foi criado, né? O criador, quem nos criou de um jeito que ele consegue se curar. Então, a questão emocional que foi deixada está causando um estresse no corpo, onde ocorre ali a multiplicação celular de modo desordenado. Tratando as causas, retirando esse estresse, o corpo volta ao estado normal. E aí vem o processo de autocura, com sintomas físicos, a pessoa sente de modo físico, sente de modo emocional. Aí, para quem duvida, a gente fala: como que pode? Tratou emocional e a pessoa em até 24 horas já tem sintomas físicos no corpo? Como que pode? E passa alguns dias, pode ter alguns sintomas emocionais também. Por isso eu vou acompanhando ali a pessoa, porque às vezes tem pessoas que é mais ruim de passar, né, pelas situações, mas o corpo ele entra no processo. É muito bonito, as pessoas alcançam aí remissões, curas depois do tratamento das emoções. E isso sem deixar o tratamento tradicional. Se você quiser conhecer mais sobre esse tratamento, aqui no link na descrição do vídeo, ou então no primeiro comentário, você vai conhecer ali o tratamento das emoções. Muito obrigado por ter ficado até aqui. O YouTube vai te sugerir novos vídeos. Você aqui tem dezenas e dezenas de vídeos. Tem vídeos ao vivo que eu havia feito em 2023. Tem vídeos desse ano, tudo explicando sobre as questões das emoções do câncer. Quanto mais você assiste, muitas coisas vão fazendo sentido e pode ser que até de modo natural comece a desbloquear algumas coisas em você. Um abraço e até o próximo vídeo.